Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Apocalipse Oficial, o melhor canal de profecias do YouTube. Eu espero que você esteja apreciando esses vídeos, eu espero que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre você e sobre o seu lar. Eu convido você a se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, ativar também as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, dos vídeos novos que estão sendo transmitidos aqui pelo canal. E se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu like e compartilhe com os seus amigos. Estamos então já no 11º vídeo nessa série sobre o livro O Último Convite. Hoje o tema do vídeo é o fim de Babel. Nos últimos vídeos nós tratamos sobre a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Hoje iremos tratar especificamente da segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica nos diz que caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É uma mensagem forte, uma mensagem que, para entendermos melhor o que ela significa, nós temos que voltar um pouco no tempo. Voltar lá em Gênesis, lá no capítulo 11 de Gênesis, para poder entender um pouquinho melhor a origem de Babilônia. A Bíblia declara que após o dilúvio, o povo foi então disperso por toda a terra. Deus queria que o povo populasse a terra a partir dos descendentes de Noé. Acontece que eles não queriam isso, se tornaram rebeldes a Deus e decidiram então se agrupar. Esse agrupamento aconteceu ali na planície de Sinar, onde hoje se encontra ali o sul do Iraque, e ali então eles começaram a construir uma torre. O objetivo de construir essa torre é declarado também na Bíblia. Eles queriam ali, vejam que existia apenas um Deus, um só povo, um idioma, mas eles queriam ser diferentes. Então, no capítulo 11 e no verso 4 de Gênesis é declarado a motivação que estava por trás da construção daquela torre que tinha o objetivo de alcançar o céu. A Bíblia nos diz que aqueles homens declararam assim, olha, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Percebam que essa é uma declaração, é um estilo que eles estavam querendo ter de vida, frontalmente contrário àquilo que Deus havia pedido para eles. Deus queria que eles se espalhassem para que pudessem povoar a terra. E eles queriam juntar todos para não serem espalhados por toda a face da terra. Outro ponto interessante é que Deus havia prometido, após o dilúvio, com o colocar do arco no céu, que Deus nunca mais destruiria o mundo por um dilúvio. Mas esses homens agora estavam receosos de que essa promessa de Deus pudesse não se cumprir. E eles queriam então construir uma torre para que, se por acaso viesse um novo dilúvio, eles estivessem protegidos no alto dessa torre. Portanto, eles estavam em uma rebelião aberta contra Deus. Uma rebelião aberta contra Deus e uma desconfiança nas promessas de Deus. Eles queriam transformar, tornar célebres o nome deles. Ou seja, eles queriam ser mais importantes do que o próprio Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ali desceu, confundiu a língua daqueles homens, e agora não havia mais apenas uma língua, mas havia várias línguas, e eles então agora tiveram que se espalhar por afinidade. Então eles foram vendo quem falava a mesma língua e eles se juntaram em grupos e tiveram que se espalhar por toda a face da terra, cumprindo dessa forma o propósito de Deus. Ali então, inclusive, é até a origem das línguas, né, da linguagem que nós temos conhecidas até os dias de hoje. Babel, a torre se chamava Torre de Babel. Era um reino, o reino de Babel. O reino de Babel, após isso, durante toda a Bíblia, ele é chamado, a mesma palavra é usada para se referir a Babilônia, que significa, além de tudo, confusão. É interessante que na primeira mensagem angélica, quando nós lemos ali,
ela fala de Deus, ela fala do temor a Deus, de dar glória, mas na segunda mensagem ela foca especificamente no inimigo de Deus ou na inimiga de Deus, declarada ali como Babilônia. Interessante também notar que a segunda mensagem angélica, diferente das outras duas, ela fala que o anjo não está falando com grande voz. Dá uma sensação, dá uma impressão de que efetivamente essa mensagem tem que ser dada num tom menor. Mas isso não é verdade, porque quando nós vamos em Apocalipse, no capítulo 18, os versos de 1 a 5, que descreve com mais detalhes a queda de Babilônia, nós vemos ali que o anjo que ilumina toda a terra, ele fala com grande voz. E qual é a mensagem que ele fala com grande voz? Ele fala da queda de Babilônia e dá alguns adjetivos para Babilônia. Diz que Babilônia é uma morada de demônios, e isso está descrito em Apocalipse 18, versos de 1 a 5. E diz também que Babilônia oferece vinho às nações. E Deus ali pede para que o seu povo, que ainda está em Babilônia, se retire dali, o quanto antes, para que as pragas de Deus, os juízos de Deus, não caiam sobre os fiéis que ali se encontram. Quando nós vamos analisar um pouquinho mais profundamente, então, esses adjetivos, percebemos que, por exemplo, morada de demônios, que é um símbolo bem forte, mas é um símbolo de desobediência, uma descrição muito forte, um símbolo de desobediência. Por quê? Quando pensamos em demônios, pensamos em seres que foram desobedientes a Deus e por isso foram expulsos do céu. Então os demônios são desobedientes a Deus. Se Babilônia se transformou em uma morada de demônios, significa agora que Babilônia ela é, na verdade, uma morada de pessoas desobedientes e infiéis à lei de Deus, são hostis à lei de Deus. E tudo isso por uma simples razão, porque não amam a Deus e não amam a sua lei. Vejam que descrição forte que Deus dá de Babilônia, esse conglomerado hostil, esse inimigo de Deus, a confederação dos poderes contra o povo de Deus. É dito também que Babilônia tem um vinho, e ela dá esse vinho a beber a todas as nações, e diz que os reis da terra se embriagam com esse vinho. O que é esse vinho? O vinho na Bíblia é um símbolo das falsas doutrinas. Sempre que acontece isso, sempre que acontece vinho, ele está envolvido no meio de uma confusão. Vejam que lá em Daniel, no capítulo 5, quando o rei Belsazar estava dando uma festa, ele se embriagou com o vinho. E naquela noite em que ele se embriaga com o vinho, Deus então dá a sentença e o que acontece ali? A queda de Babilônia. O que Deus está fazendo aqui em Apocalipse, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 18, é levar a nossa mente de volta àquele evento e lembrar que aquele poder, Babilônia, e os líderes daquele poder estavam misturando política com religião, oferecendo vinho, embriagando as nações com suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos. E o que aconteceu? A queda de Babilônia. O que acontece agora no tempo do fim é a mesma coisa. Uma união entre política, religião, com falsas doutrinas e a queda de Babilônia. Babilônia, portanto, simboliza tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que é hostil à lei de Deus. E assim como Babilônia no passado perseguiu e destruiu os fiéis, assim aconteceu com Babilônia literal, que escravizou o povo de Deus durante um período. Assim aconteceu com Roma pagã, vamos dizer assim, Roma imperial, que também perseguiu os fiéis. Tanto que Pedro, em sua carta, ele diz aos dispersos em Babilônia, na verdade ele fala aos dispersos ali em Babilônia se referindo que estavam sendo, melhor dizendo, estavam sendo perseguidos por Babilônia, que estava se referindo a Roma. Então sempre os poderes hostis a Deus, assim como perseguiu os fiéis no passado, acontece agora no tempo do fim e Babilônia persegue os filhos de Deus. Mas Deus faz uma declaração na segunda mensagem angélica. Qual é essa declaração? A queda de Babilônia. Significa que os sistemas corruptos desse mundo, os sistemas que estão conflagrados contra Deus e seu povo, não irão subsistir. Eles serão destruídos pelo próprio Deus. Mas lá em Apocalipse, capítulo 18, é feito um convite. O convite é muito claro. Deus diz assim: sai dela, povo meu. Sai dela da onde? Do meio de Babilônia. Do meio dessa confusão religiosa, do meio dessas falsas tradições,
no meio dessa falsa doutrina que está sendo pregada, onde, por exemplo, o domingo é exaltado, onde a imortalidade da alma, a pessoa que morre, ela vai direto para o céu, ou ela fica no purgatório, ou ela tem a alma é imortal. Isso são falsas doutrinas que estão sendo pregadas. A falsa doutrina de que você só pode falar do amor, você não pode mais falar de juízo. Isso tudo são falsas doutrinas sendo pregadas por essa confederação maligna que é contra o povo de Deus. Babilônia e suas filhas. E Deus faz um convite para as pessoas. E esse convite é para você nesse momento, meu amigo, que está assistindo esse vídeo. O convite é para você que ainda não conhece esses princípios elementares do Evangelho de Deus. A verdade como ela está sendo pregada nesses vídeos, a mensagem presente para os dias atuais. O convite de Deus é: sai dela. E Deus te chama de povo meu, porque Deus te conhece, Ele sabe o teu coração, Ele sabe que até agora você pode ter sido enganado no meio de Babilônia, mas Ele não quer mais que você seja enganado. Ele fala: saia daí, meu filho, antes que os meus juízos caiam sobre esse terrível inimigo do meu povo. E aí, qual vai ser a sua decisão nesse momento? Vai sair do meio de Babilônia? Vai permitir que Babilônia saia de você? E vai vir para o povo fiel? Aqueles que estão guardando os mandamentos e têm o testemunho de Jesus? Nós aguardamos você de braços abertos. Se você ainda não conhece essa verdade, se você ainda não está inteirado de todas as verdades bíblicas, escreva aí no chat, mande uma mensagem para a gente e faremos contato com você para que você possa compreender melhor as doutrinas bíblicas e aceitar o chamado de Deus. Sai dela, povo meu, porque ainda há tempo. Esta é a mensagem do segundo anjo. Sai dela, povo meu, antes que a queda de Babilônia seja definitiva. Que Deus te abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Até lá!